Fala galera, muito boa noite. Estamos dando início ao podcast Roberto Abílio. Hoje eu estou com a ilustre presença do Pastor Diego. Pastor Diego, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Nosso podcast, ele vai contar o testemunho dele, vai contar tudo que Deus fez na vida dele. Pastor Diego hoje é um pastor cheio do Espírito Santo, pastor presidente de uma igreja, né? Que alegria em recebê-lo aqui, tá, meu amigo? Fica à vontade. Feliz de poder participar também, né, desse novo ciclo sobre a sua vida. Amém. Né? Eu creio que esse testemunho vai edificar algumas vidas, aonde ele chegar, pessoas vão ser renovadas, né? Eu creio que Deus fez na minha vida, Ele tem poder para poder fazer na vida dessas pessoas que vão ser atingidas através desse testemunho. Nós cremos nisso. Fique com a gente até o final, tá bom, então, galera? Vamos lá. Vai lá, pastorzão. Então, pessoal, me chamo Diego da Silva. Desde pequeno fui nascido e criado dentro do espiritismo. Tinha um desejo muito grande de seguir, né, dentro dessa religião, porque ali foi onde eu cresci, onde eu aprendi. Só que com os 18 anos de idade eu conheci, né, minha esposa, que é a pastora Juliana, e de lá para cá aconteceu muitas coisas, né, na minha vida. E devido eu ter conhecido ela era evangélica, estava afastada do caminho do Senhor. E ali a gente recebemos uma acusação muito grave. Fui acusado de ter assassinado uma pessoa. Dali minha vida mudou, eu tive que sair de Anchieta e fui morar num complexo do Alemão, lá em Auma. E lá, morando sobre esse lugar, né, eu comecei a me envolver e andar com algumas pessoas a qual não foi o caminho ao qual eu fui ensinado a andar, né? Minha mãe sempre me educou, sempre me deu do melhor, mas infelizmente, pastor Roberto, eu comecei a me aproximar de pessoas a qual não era para me aproximar. E daí, eu como camelô, né, eu comecei a me envolver com pessoas que entravam dentro de eventos como micareta, raves, e essas pessoas entravam para esse evento para furtar. Meu Deus. Né? E eu entrei com essas pessoas, eles pagavam ali a minha entrada, né, os abadá, as entradas da rave, e ali eu ficava parado, bebendo, né, eles bancavam ali balde de cerveja e eles me davam para me segurar aparelhos, telefone, celulares, carteiras, a qual eles furtavam sobre esses lugares, até chegar um tempo de que essa pessoa a qual eu ficava ali segurando esses aparelhos para ela engravidou. E eu não pude mais ir. Aí o inimigo, como ele não deixa de ser sujo, ele botou sobre a minha mente que eu tinha capacidade de ir fazer sozinho. E dali a minha vida começou. Eu ia, furtava dentro dessas casas de show, via show, West Show, eventos de micaretas, viajei para muitos lugares, né, como Belo Horizonte, Vitória, Brasília. Já fiquei preso dentro dessas viagens também, como em Cabo Frio, no Cabo Folia, um evento que tem de micareta. Já fiquei preso em Vitória também, devido a cometer esses crimes. E ali eu consegui muita coisa. Consegui dinheiro, consegui fama, me envolvi dentro do mundo da prostituição, muitas mulheres. E minha esposa, ela foi muito humilhada. Ela sofreu muito. Por diversas vezes eu tentei até mesmo tirar a própria vida dela. Meu Deus. E um dia, eu ainda morando no complexo alemão, isso é muito importante do meu testemunho, eu não esqueço. Eu estava com a minha esposa dentro de casa, dormindo, e ali alguns bandidos entraram dentro da minha casa, né? Eles bateram na janela, na porta. Quando eu fui abrir, aqueles homens entraram com um fuzil, com pistola, reviraram toda a casa e me levaram. Na época, um nome que se fala do mundo é desenrolado. Me levaram para poder o chefe ali perguntar de onde eu era, o que estava acontecendo. E um pastor que morava do lado da minha casa, ele chamou a minha esposa para fazer uma oração. Ele falou, vamos orar, porque se nós orarmos aqui, eu creio que amanhã a gente consegue pegar o corpo, não vão tacar fogo. Aquilo dali deixou minha esposa cada vez mais nervosa, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui vivo, Glória a Deus. Recebi um grande livramento. Só que como eu não entendia o que era o agir de Deus, eu achei que quem estava me livrando, quem estava me dando livramento, eram os guias, eram as proteções a qual eu vivia, né, no mundo do espiritismo.
E ali minha vida começou cada vez mais processos de estar mais preso, né, no mundo do espiritismo, no mundo do crime, no mundo da prostituição. Mas a minha esposa resolveu procurar Jesus. Eu achava que eram as guias, que era a minha proteção, que me dava livramento. Aí um belo dia, a mãe de um amigo meu, ela mandou um recado para mim, né? Através desse amigo, dizendo que quem estava me dando livramento era Deus. Mas mesmo assim eu não acreditava e achava ali que as minhas proteções eram aquelas guias. O tempo foi se passando, morei na Cidade Alta. Da Cidade Alta, depois de passar pela prisão, consegui ir para a Vila Kennedy, a qual, dentro da Vila Kennedy, a minha vida ela se destruiu por completo. Me entreguei ali cada vez mais para o crime, saía praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias tinha eventos em casa de show. A gente ia para o West Show, vinha para Via Show, na Lapa, né? E ali a gente sempre estava envolvido. Onde tinha uma multidão, né? Aquele grupo ali de pessoas ali totalmente o inimigo ali agindo, sim, a gente participava ali de crimes. E na Cidade Alta, quando eu fui para a Vila Kennedy, é interessante que quando eu fiquei na prisão, ali eu fiquei impactado por uma pessoa que ele pedia para escrever cartas para ele não sabia ler nem escrever. Mas quando tinha um culto dentro daquela cela, aquele homem falava umas línguas a qual eu nunca tinha ouvido. E ele conseguia ler. Eu fazia o teste ali. Eu lia aquilo que aquele homem tinha acabado de ler, eu ficava assim pensando assim, como é que ele não sabe ler nem escrever? Mas depois que ele está cantando os louvores, ele começa a falar essas línguas a qual eu não entendo, ele consegue ler alguns textos, né? Ele consegue fazer uma coisa a qual ele diz que não sabe. Aquilo dali mexeu muito comigo. E lá dentro eu fiz um pedido a Deus, dentro da prisão, lá no Espírito Santo, eu fiz um pedido a Deus. Eu falei, Deus da minha mulher, se tu existe, eu falei assim, eu quero uma casa, um carro, uma moto, eu vou parar de roubar, né? E ali eu, indo para a Vila Kennedy, eu comprei uma casa, consegui um trabalho, e o tempo foi passando, consegui conquistar uma moto, só que eu não consegui parar de roubar, porque aquilo era um vício, né? Que era muito mais forte do que eu. E o tempo foi passando, acabou que eu, com 10 anos, já morando junto com a minha esposa, o nosso sonho é ter um filho. Eu acabei engravidando uma pessoa na rua. Meu casamento foi completamente destruído, minha vida ficou completamente abalada. E eu resolvi vender essa casa e voltar, né, para Anchieta. Sendo que minha esposa não queria, a gente moramos um tempo em Bento Ribeiro, até conseguir alugar uma casa ali no complexo do Chapadão. Eu achando que minha vida ia mudar, estava longe de todos os problemas, só que para onde eu ia os problemas vinham atrás de mim, sempre livramentos e mais livramentos de morte. Cheguei a ponto de, em Anchieta, eu comprar uma Kawasaki 650 cilindrada, né? Ficava andando com aquela moto, me achando o bambambam, né, do bairro. E ali minha esposa, ela frequentava a igreja Baluarte, que era ali em Anchieta, no beco, em Anchieta. E eu ficava no bar bebendo, sem camisa, e eu ia com aquela moto ali, muitas das vezes na porta da igreja, dia de quarta-feira, para buscar ela. Em vez de levar ela para casa, eu levava ela para a Praça Nazaré e falava, você vai ter que me esperar. Eu te esperei na igreja, agora tu me espera. Aí eu botava um copo de cerveja na mesa, uma cerveja, e ela ali calada, uma mulher sábia, sempre em espírito de oração, né? Não falava nada, apenas ali orava para que Deus viesse me libertar. Quantas noites minha esposa passou sem dormir, orando pela minha vida. E eu chegava em casa, muitas das vezes, com o rosto inchado, todo arrebentado, porque quando era dentro de um evento, né, e ali as pessoas pegavam ali, eu cometendo aquele furto, eles agarravam, batiam, agrediam, né? Já tive livramento de pessoas colocar arma sobre o meu rosto e eu consegui correr, fugir, e não entendendo, né, que era o Espírito Santo de Deus me dando mais uma oportunidade. Eu achava que era a minha esperteza que fazia eu sair nessas fugas, a qual eu conseguia me livrar de quando eu era pego. Primeiro baile do Parque Esperança, onde eu fui nascido e criado, eu resolvi ir para esse baile.
A minha esposa, ela já frequentava, já estava indo para a igreja, só que para onde eu ia, ela queria estar do meu lado. E nesse dia eu subi para o baile, estava ali, tudo tranquilo, bebendo, dançando, né? Toda hora buscava um Red Bull, bebendo ali o uísque. E teve um problema, uma confusão. E nessa confusão, um amigo meu, ele estava sobre essa confusão e eu ali fui o defender. Na hora que eu fui o defender ele, o que se aconteceu? Aqueles bandidos que estavam levando ele, eles abaixaram o fuzil, deixaram ele embora e me agarraram. Me puxaram, me levaram para um poste, eu fiquei encostado no poste, e ali só vinha na minha cabeça o Deus da minha mulher. Se passou um filme na minha cabeça. O filme que passou foi quando uma vez eu fui preso na Lapa, lá no centro da cidade, na Lapa, e ali eu tive que perdi minha moto. O filme que passou foi quando eu agredi minha esposa por diversas vezes lá dentro da Vila Kennedy, e ela dizia: o meu Deus vivo, ele vai te pegar. E eu dizia para ela: não pega nada. O filme que passou foi de amigos meus que perderam a vida no mundo do crime. E eu ficava pensando, será que chegou minha hora? Será que eu vou morrer agora? Só fiquei pensando sobre isso. Do nada eu abaixei a cabeça, coloquei minhas duas mãos para trás. Aquele traficante, a qual era o dono da comunidade, ele me olhando, ele apontava o dedo assim para mim e dizia: quer ver eu dar um tiro agora no seu rosto? E do nada ele resolveu me dar uma cabeçada, pastor Roberto. Eu, para me defender, aquela força de hábito, abaixei a cabeça e só olhei para o chão e vi o sangue não era meu. Naquele mesmo momento eu pensei assim: agora morri, agora não tem mais jeito. Só que do nada veio um pequeno resplendor assim, de luz. O ombro daquele homem se levantou assim, sozinho. Ele deu 3 passos para trás, o chinelo dele arrebentou. Era o chinelo Kenny. Kenny não se arrebenta igual uma Havaiana. O chinelo dele arrebentou. Aqueles fuzil todos se abaixaram. Aquele homem foi embora e todos os fuzil, aqueles homens que estavam armados dizendo: vamos matar, aqueles homens foram embora. E eu fiquei paralisado, não sabia se ia para a direita, para a esquerda. Lembrei do primeiro livramento que eu tive assim grave, que foi dentro do complexo da Alemão. Aquelas pessoas atrás de mim dizendo: vamos increpar ele, vamos matar ele, vamos tacar fogo nele. E eu pensando: Deus, mais uma vez o Senhor me livrou. E ali eu consegui sair daquela comunidade, mas mesmo assim não aceitei Jesus. Mesmo assim eu... Quantos e quantos livramentos, né? Deus dando vários livramentos e eu não conseguia enxergar. Né? E eu creio que através desse podcast tiver alguém, né? Uma mãe que ora pelo filho, né? A esposa que ora pelo marido, que bebe todos os dias, que vive no mundo das drogas, acredita, Deus ele tem poder para restaurar a vida dessa pessoa. Continue crendo. O pastor Diego é prova viva disso, né? É verdade, pastor. Pode continuar. E não foi pouco, né? Foi muito livramento. E o que aconteceu? Eu consegui um trabalho. E nesse trabalho eu ia trabalhar, né, na Sete Rio. Eu era motorista do supervisor, a gente fechava a Avenida Brasil para as obras. E muitas das vezes amigos meus iam de carro, me pegavam na Avenida Brasil, eu entregava valores ao supervisor: vou ter que sair. E viajava com eles, Festa do Tomate, ia às vezes viajar para Minas Gerais, só para poder cometer crimes, mesmo Deus abrindo porta para mim, me abençoando, né, me tirando daquele caminho. Eu era preso àquele caminho de perdição. O que aconteceu? Mais um grande livramento. E eu resolvi querer uma mudança na minha vida, mas eu não tinha força. Aí um amigo de trabalho, né, hoje em dia é um presbítero da Casa do Senhor, né, o presbítero André, ele me fez um convite, porque a gente estava junto no trabalho, e ele falou assim: vamos visitar lá na igreja. Eu creio que Deus vai falar contigo, eu creio que Deus tem poder para restaurar a tua vida. E eu ligava a moto, né, não gostava de ir para a igreja, nem acompanhava nem minha esposa. Já tinha ido algumas vezes, mas eu não gostava. E ali ele desligava a minha moto, eu ligava ela de novo para ir embora, e ele insistia: não, você é homem de palavra, se você falar que vai ir, eu sei que você vai. Então eu só vou parar de desligar a tua moto quando tu fala: eu vou na igreja contigo. Eu não estou te chamando para ser crente, só estou te chamando para você fazer uma visita. E eu falei para ele: então tá bom, vou fazer uma visita. Fui a primeira vez, falar que gostei, eu vou estar mentindo.
Mas aí ele ficou frequentemente me chamando, continuei indo e convidei minha esposa para também fazer uma visita comigo. Por mais que ela frequentava uma outra igreja, eu convidei ela para continuar indo comigo nessa igreja visitar. Ela, como uma mulher sábia, ela falou, vamos embora. Bora, né? Vai perder essa oportunidade, né? E tem pessoas que às vezes, né, não acompanham, né? Marido que não gosta de ir para a igreja junto com a esposa, ou ao contrário, o esposo Sim. que está na presença de Deus, a esposa não quer ir. E aí entra a sabedoria. Você que está assistindo, mulher, gente, é importante a sabedoria da mulher, né? É isso aí. E entender, né, o que Deus estava fazendo na sua vida, né? E prontamente entender e falar, não, vou acompanhar meu marido, porque o que Deus está, a mudança que Deus está promovendo nele, eu não posso perder. Conta mais pra gente, pastor, pode falar. Então, pastor Roberto, e aí um belo dia visitando, né, essa igreja, o pastor da igreja, ele perguntou assim, quem tiver uma enfermidade sobe aqui no altar. Estava do lado da minha esposa ali, de mão dada, né, os movimentos que tinha na igreja, os louvores, tudo impactava assim meu coração, só que eram coisas que eu não entendia. Mas aquela palavra que saiu do altar foi uma palavra profética, e eu agarrei aquela palavra. Então é muito importante a gente tomar posse da palavra que é liberada do altar. Verdade. E eu levantei. Minha esposa ficou muito assustada, me olhando, e nessa igreja tinha 3 degraus, e em cada degrau eu fiz um ato profético, até mesmo sem eu saber o que estava fazendo. Eu falei, primeiro degrau, Deus da minha esposa, se tu existe de verdade, me dá livramento e me livra desse vício do roubo. O segundo eu pedi, Deus da minha esposa, se tu é de verdade, arranca esse vício que eu tenho da prostituição. E no terceiro, eu olhei para o pastor e na minha mente eu disse assim, o que está sobre esse homem eu quero na minha vida, eu quero ser. E ali, forte. Muito forte, teve uma oração, eu levantei minhas mãos, aceitei Jesus, minha esposa chorou muito, ficou impactada. E não faltava, né, os cultos. E ali a gente ouvia muitas coisas, pessoas dizendo, vai chegar final do ano, ele não vai aguentar, ele vai retornar para o crime novamente, porque todo final do ano tem ali a festa, né, os fogos que tem da virada em Copacabana. Inclusive, uma vez eu saí até na Rede Globo, cometendo crime ali, fui filmado na câmera, né, aquilo dali trouxe uma tristeza muito grande para minha mãe, para minha falecida irmã também. E ali as pessoas ali apostavam, né, que carnaval, que era a época que a gente mais ganhava dinheiro, tantos blocos de rua aí que a gente se envolvia para poder cometer crimes. Só que ali eu fui suportando, cada dia eu ia para a igreja, alguns amigos me levavam para o monte e diziam assim, vamos ali comigo num lugar muito bom, né? Tem um monte que se chama Sete Catiçais aqui em Mesquita. Aí um belo dia eu subindo, né, esse monte, já tinha aceitado Jesus, já estava ali buscando a libertação, e na descida desse monte tinha um homem, a qual estava me esperando, e ele apontou o dedo para mim e disse assim, homem, esse jovem aí, eu estou aqui mais de 2 horas aguardando tu descer. Eu confesso que na mesma hora deu um grande medo. Meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, é alguém do passado que veio para tirar minha vida, é alguém que talvez eu tive algum problema. Mas não, aquele homem estava cheio do Espírito Santo, ele olhou para mim e disse assim, homem, assim manda dizer o Senhor, eu vejo em visão você encostado num poste, alguns homens apontando fuzil para você, e um demônio sobre a vida de um homem apontou o dedo para você e disse assim, quer ver eu tirar tua vida agora? Mas Deus enviou um anjo, e esse anjo abaixou aqueles fuzil e disse, no meu filho ninguém toca, porque eu tenho obra na vida dele. Eu caí de joelho ali chorando, eu nunca tinha ouvido, né, os mistérios de Deus sobre Forte revelação, isso, né? eu chorava muito, eu fiquei sem entender. Meus amigos glorificavam a Deus, diziam, Deus é na sua vida. Então eu comecei cada vez mais a subir o monte, a orar, a ler a Bíblia, a jejuar, né? Eu sou assim meio gordinho, né? E na época eu fiquei bem magro, porque de tanto jejuar e leitura da palavra, o tempo foi passando, né? Fui consagrado a obreiro, né? Antes disso teve a importância do meu casamento, minha esposa sempre teve o sonho, né, de entrar sobre, né, de vestido de noivo, e ali nós se casamos, inclusive só estava lá, né, no casamento. E foi uma noite maravilhosa. E ali Muito foi maravilhoso, né, pastor? O tempo foi passando ali, eu fui sendo consagrado, né? Fiquei 6 anos nessa igreja, ajudando, fui líder jovem, ajudava muito a juventude, porque a visão da juventude hoje em dia
é uma visão a qual muitas das vezes foge, né, dos princípios bíblicos, né? Sim. Tá uma juventude a qual o nada a ver tá normal. E ali a gente, com algumas experiências de coisas a qual eu vivi no passado e via que aquele caminho não era bom, a gente ali conseguia educar ali aquela juventude, né? Ensinar, até mesmo, né, fazia muitos cultos. Agradecer também, o senhor participou de muitos cultos ali Verdade. da época da juventude, louvando e pregando a palavra de Deus. E chegou o tempo, né, de eu sair, né, dessa igreja com muito carinho, né? O tempo foi se passando, eu queria, né, procurar um lugar, um outro ambiente para que eu e minha esposa pudesse, né, congregar. Mas mesmo assim Deus usava muitas pessoas dizendo que Deus tinha uma promessa na minha vida, né? Eu me lembro aqui que um dia eu estava numa consagração e nessa consagração Deus usou um pastor, né, conhecido como profeta Danielzinho, e ele disse que tudo que eu estava passando, né, que algumas coisas que não dava certo, o processo a qual eu estava passando, Deus estava passando comigo por dentro de um funil, porque ele tinha preparado para mim uma cadeira do meio, né? Ali no momento assim eu não pude entender, mas o tempo foi passando e eu pude entender o que Deus ele queria ali para minha vida. Deus usou também o apóstolo Sidão, um grande homem de Deus, né, para minha vida, para a vida da minha esposa. E chegou o tempo da gente dar o pontapé inicial e ali dentro da nossa casa nós abrimos o Ministério Apostólico na Ruth, a qual vidas foram salvas, vidas foram renovadas. Por incrível que pareça, coisa tão maravilhosa. Um casal a qual era do Candomblé, na inauguração da igreja, eles largaram o Candomblé para poder, né, viver uma nova vida, né? E eu creio que eles vão se firmar, eles estão conhecendo Jesus. A gente iniciamos também com um projeto, né, conhecido como Projeto Bom Samaritano RJ. Nós fazemos quentinhas e levamos para moradores de rua, entramos na Cracolândia, Manguinho, Parque União, Cracolândia também, que tem ali na Cidade de Deus, Nilópolis, outros lugares a qual existem moradores de rua, a gente levamos o alimento, levamos o amor, levamos o abraço, o carinho, e pela misericórdia de Deus, muitas vidas estão sendo restauradas. Conseguimos pegar algumas pessoas a qual a gente consegue conversar e ali a gente consegue apresentar para eles o projeto da Casa de Recuperação, a qual nós temos algumas alianças, amigos que têm casa de recuperação, e na mesma hora aquelas pessoas ali, eles entendem que estão presos espiritualmente naquela vida da Cracolândia, da droga, da prostituição. Alguns catam até latinha, catam ferros para poder comprar o crack. É uma coisa um pouco triste. Meu Deus, triste, né? Muito triste. Mas pela misericórdia, através desse projeto, muitas vidas estão sendo renovadas, estão sendo salvas, né? E pela misericórdia de Deus, Deus está enviando os filhos, nós estamos ali abençoando famílias, né? Porque quando iniciamos o ministério, eu e minha esposa, a gente orando, né? Deus deu uma frase para a nossa vida, eu vou compartilhar aqui com o senhor, que se chama Novos Começos, né? Vou compartilhar também com o povo que vai estar assistindo, né, esse vídeo, né, essa frase, novos começos. Nunca é tarde para recomeçar. É verdade. Quando a gente agarrou essa palavra, a gente conseguiu viver um novo de Deus. E até hoje, né, cada família que chega na igreja, a primeira coisa, quando vai ter um gabinete, a gente repassa essa frase, que se chama novos começos. E esse, né, é o meu pequeno testemunho de quantas vezes Deus me deu livramento. Mas uma coisa eu tenho total certeza. Desde quando eu levantei minhas mãos para o céu e aceitei o Deus da minha esposa, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus ele tem mudado a minha história, a minha vida. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma esposa e ela pode dizer que tem um esposo. A gente se ama, se respeita e estamos prosseguindo no caminho. E nesse tempo todo, pastor, de tudo que Deus fez na sua vida, né, desde o momento que Deus te salvou até hoje, o que mais te marcou assim na sua experiência com Deus, né? O que mais me marcou? Então, pastor Roberto, uma vez eu estava dentro de casa e a minha casa ainda não estava embolsada, né? Nós estávamos ali felizes. Um amigo meu foi me visitar, porque eu vindo para Jesus, né, algumas amizades eu tive que deixar de estar próximo, porque essas amizades estavam envolvidas com aquilo que eu praticava. Então, como é que eu ia andar com eles e servir ao nosso Deus? Não tinha como.
né? E um deles foi uma vez me visitar e ele olhou minha casa assim de um lado para o outro. E ele disse assim: meu mano, se você pegar agora, né, o Cabo Folia que está vindo, que é esse evento, né, de micareta, você emboca a sua casa todinha, ele é baiano, né? A forma dele falar é assim: você vai embolsar, você vai botar piso, vambora. E ali eu falei para ele: não, não posso. Meu Deus. Hoje em dia eu estou servindo um Deus que, no tempo determinado, ele vai fazer tudo. Essa foi a história que mais me marcou, porque eu fiquei praticamente quase 6 meses sendo atentado. Eu tinha sonhos, eu cometendo crimes, eu tinha sonhos na prostituição, eu tinha sonhos que eu ganhava dentro de um evento, muitos celulares, muito dinheiro. Então aquela coisa estava dentro de mim me puxando. Mas eu só consegui ser liberto através da palavra de Deus. Eu comecei a ler o Evangelho, as cartas paulinas, comecei a ler, a se alimentar, e cada palavra, cada detalhezinho ali que estava na Bíblia entrava dentro de mim, eu entendia que o que eu estava vivendo era o melhor para a minha vida. Esse foi o momento que mais me impactou dentro do Evangelho. Ah, que bênção demais. Eu queria agora que o senhor deixasse uma mensagem, né, principalmente para os jovens, né? A gente sabe que tem muitos e muitos jovens que se encontram no momento nessa situação, né? Muitos jovens que querem sair, né, da vida errada, né? Querem sair do crime, mas não conseguem, né? Com as suas próprias forças, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem mediante a tudo que Deus fez na sua vida, né? Tenho certeza que a pastora Ju foi um instrumento vivo de oração ali, estava orando o tempo inteiro, e a gente crê que muitos livramentos que Deus lhe deu foi por conta da vida dela. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem agora, principalmente para os jovens que estão nos assistindo aí, uma mensagem de o que Deus, para eles saírem dessa situação, né? Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, no seu versículo 37, uma palavra bastante conhecida que vai dizer que para Deus nada é impossível. O que eu quero te dizer é que se você, né, dá o primeiro passo, conhecer a Jesus, e você ficar debaixo de uma cobertura espiritual, Deus ele tem esse poder para fazer coisas novas na sua vida. Mas uma coisa eu te digo, você vai ter que se afastar de pessoas a qual não querem esse Deus, você vai ter que se afastar de caminhos a qual não convém você andar, você vai ter que ter um querer, você vai ter que colocar o seu coração verdadeiramente em Deus para que você possa ser liberto. E esse caminho dessa vida errada, né? Tráfico, crime, né? É caminho de morte. Então nós entendemos que não tem como a gente ser salvo vivendo nesse caminho. Então o mais importante, quando eu li que a salvação ela vai ser individual, é verdade. Eu pude entender que, por mais que a minha esposa fez muitas coisas para poder eu ser liberto, eu entendi que eu tinha que dar o primeiro passo. A decisão era sua, A decisão era minha. Você tem que decidir sair, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não vai ser fácil. Não, não é fácil. Né? Vai sentir medo. Mas como diz o apóstolo Sidão, tá com medo, vem com medo mesmo. Dessa né? forma. No caminho Deus faz, no caminho Deus, né? E Deus faz. Irmão. Você abrir espaço, né? No caminho Deus arranca aquilo que tem que ser arrancado, né? Deus coloca na sua vida o que ele precisa fazer. E o mais interessante, pastor Roberto, sabe o que acontece? A gente fica preso, muitas das vezes, no mundo, ali vivendo daquele dinheiro, daquela vida fácil, né? Mas quando a gente entrega o nosso coração para Deus e estamos de verdade no Evangelho, a gente consegue um trabalho, vive do pouco e ainda sobra. Mas quando estava no mundo, né? Quanto mais tinha, mais gastava e nunca dava para poder você viver uma vida tranquila, por mais que você acha que vai dar. Aquele dinheiro é um dinheiro maldito. É um dinheiro a qual vem sobre a sua mão e vai embora. E você não consegue fazer nada. A única coisa que você consegue fazer é continuar preso no caminho da prostituição e no caminho das drogas. Já é um dinheiro que você tem muito e não tem nada. Tem muito e não tem nada. E com Deus, às vezes, a gente tem até pouco, mas tem tudo. É isso aí. Né? Deus supre tudo e não deixa faltar nada. E a gente vê a alegria, né? Aquele teu primeiro trabalho, teu suor, né? Você receber. Minha esposa falava muito sobre isso, da alegria. Eu trabalhava no mercado lá na Vila Kennedy, né? E ali foi meu primeiro trabalho. Mas por não ter ainda aceitado Jesus naquela época, eu saí desse trabalho. Mas o primeiro trabalho, aquele suor, aquele dinheiro que tu bota em casa, pode ser pouco. Aquilo te traz uma alegria, te traz um renovo. Traz uma paz, né? Isso.
A prática do interior. E quando a gente abre espaço para Deus, né, pastor? Ele vem e muda tudo. E assim, e é interessante porque possa ser que algumas pessoas há um tempo atrás podia pensar assim, poxa, o pastor Diego não tem mais saída, Não, é. não tem mais jeito, Essa era a frase normal que vinha sobre a minha né? vida. Né? Diziam para minha esposa, é só ele morrendo para você ficar em paz, viver feliz. Ameaçava muitas das vezes ela. Meu Deus. Então ela tinha essa frase de pessoas que diziam isso para ela. Amigas dela tinham medo quando eu chegava. Elas olhavam e diziam assim, não, o semblante dele não me traz paz. Né? Era essa imagem a qual eu repassava. Talvez uma mãe está aí ouvindo essa mensagem, ou uma esposa, né, que está passando por esse sofrimento, e esse recado que vem do nosso coração para a sua vida é não desista. É isso aí. Eu costumo sempre dizer, Deus não desiste do viciado, Deus não desiste do traficante, Deus não desiste da prostituta. É claro que o primeiro passo quem vai dar somos nós, mas desistir ele não desiste. Se enquanto a vida é porque ele está dando livramento e está te dando mais uma oportunidade. E é isso aí. É isso aí, pastorzão. Então, agora vamos para a parte boa, né? Posso falar assim? A parte já, pastor, e qual a experiência hoje, mediante a tudo que Deus fez na vida do senhor até hoje? Qual a experiência hoje de ser pastor, presidente de uma igreja? Isso foi um desafio muito grande, né, da parte de Deus. Mas o interessante, o feliz, pastor Roberto, é que as vidas a qual Deus está enviando para que nós possamos cuidar, ali abençoar essas pessoas, são pessoas que estão vindo da vida da cocaína, pessoas que eram do tráfico de droga, até mesmo aqui do bairro de Anchieta, pessoas que eram do tráfico de droga e estão indo lá, estão pedindo ajuda, sempre perguntam, pastor, como que o senhor conseguiu? Pastor, como é que é? Né? E é sempre que eu estou dizendo para eles, ó, o segredo é confiar em Deus e também meter a calma, que não adianta você vir para Jesus e querer sair correndo. Né? A gente não anda de cavalo, né? Tudo é com calma, tudo no tempo de Deus. Né? Você tem que manter a paciência. Tiago, né? Carta de Tiago vai sempre estar falando sobre isso, de a gente manter a paciência, é o que eu repasso para eles. Né? E uma coisa bem interessante que eu sempre falo para eles é que está lá em Tiago, né? No seu capítulo de número 5, vai dizer assim, Elias era homem sujeito às mesmas compaixões que nós. Né? Mas o homem orou, né? E por não teve chuva. E depois de 3 anos e meio, ele ora, vem a chuva. O homem orou, caiu o fogo do céu. Então eu digo para ele, está vendo aqui? Mas mesmo assim ele era um homem sujeito às mesmas compaixões que nós. Então o recado que eu dou para essa juventude é, não existe super-homem e não existe Mulher Maravilha. Né? A gente vai ter momentos que vamos sentir dor, momentos que vamos se sentir triste, momentos que vamos se sentir cabisbaixo, mas vamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele nunca nos abandona. É no momento mais difícil que o Espírito Santo está ali do nosso lado para poder renovar nossas forças. E é isso aí, pastorzão. Isso aí, que alegria, assim, que alegria ver o que Deus pode fazer na vida de um homem. É verdade. Que Deus pode fazer na vida de alguém que decide mudar, né? Porque também a gente tem que dar o primeiro passo. Né? Deus dá várias oportunidades, né? Mas também existem algumas pessoas que não entendem o propósito de Deus, né? E acaba perdendo ali sua vida, né? Porque não entende o propósito. Mas assim, que alegria, pastor, saber de tudo que Deus fez na sua vida. Obrigado. Saber que o senhor hoje se tornou um grande homem de Deus, um homem que tem abençoado muitas vidas, né? Como pastor agora, presidente. Isso é incrível, assim, alegra muito meu coração ver o que Deus pode fazer na vida de um homem. A palavra diz, né? Deus é o mesmo ontem, hoje, ele é imutável e eternamente. Ele não muda, então ele continua fazendo milagres. É verdade. Ele continua restaurando vidas, ele continua transformando pessoas, né? E para a gente encerrar agora, a gente já está caminhando para o final, eu queria fazer uma última pergunta, né? Para a gente encerrar aí. Durante essa caminhada aí, eu queria que mais uma vez o senhor deixasse uma mensagem, né? Para uma mãe, né? Para uma esposa, né? Que talvez nesse momento está desesperada, né? Está com um filho talvez perdido nas drogas, na prostituição, no tráfico, ou uma filha, né? De repente está desenganado, está pedido, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem agora para uma mãe, para uma irmã, agora. Então, você mãe, você irmã, você esposa, quando você for falar de uma pessoa da sua família, talvez o seu pai, talvez
né, o seu esposo, talvez seu irmão. Existem pessoas que abrem a boca, pastor Roberto, e dizem assim, essa pessoa é uma causa perdida. Sim. Essa pessoa é uma desgraça. É. Essa pessoa não presta. Eu quero que a partir de hoje você mude esse pensamento. É isso aí. Para que através da sua voz venham sair palavras proféticas. Para que você faça igual minha esposa fez. O meu marido é uma benção. O meu marido não nasceu assim, ele vai ter mudança. É. Para que você possa olhar para o teu filho e profetizar, ele vai ser um missionário, ele vai ser um evangelista, ele vai ser um pastor. Porque aquilo que nós profetizamos sobre a vida desse nosso parente, né, a gente no campo espiritual, a gente está liberando uma palavra. Sim. Entendeu? Então nós temos que entender que se nós liberamos palavras proféticas, palavras de bênção, palavra de paz, o Senhor ele vai agir. E você tem que crer e acreditar, né, que para Deus nada é impossível e que vai acontecer. Amém. Nós queremos. Pastor Diego, meu amigo, Show. que alegria te receber aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Que prazer. Nós queremos aí que esse testemunho vai abençoar muita gente. Gente, estamos encerrando mais um podcast aí do Roberto Abílio. Deus abençoe sua vida. Que alegria, tá bom? E compartilha aí. Vai abençoar muita gente. Valeu, tchau, tchau.